Paz. Eu quero compartilhar uma curta mensagem com todos vocês. A Bíblia, certa vez, ela nos fala de um homem chamado Epafrodito. Esse homem, ele foi então companheiro do apóstolo Paulo durante então as suas viagens missionárias. E o seu nome então é mencionado 2 vezes na Bíblia. Na carta de Paulo então aos Filipenses. Nós temos então em Filipenses capítulo 2, versículo 25, e também ainda na mesma carta, agora no capítulo 4, no versículo 18. O próprio apóstolo Paulo chamou então Epafrodito de seu irmão e cooperador e companheiro nas suas lutas. Este homem então ele era considerado um delegado de autoridade. Ele era então mais que um mensageiro. Mas atenção, Epafrodito, este homem ele não era nenhum apóstolo. Filipenses capítulo 2, versículo 25 diz que este homem então ele foi enviado como um ministro para cumprir as necessidades do apóstolo, fazendo então este homem o que a comunidade ou os irmãos de Filipos eram então incapazes de fazer, como então o versículo 30 ele nos diz. Epafrodito, ao chegar então lá, ele se dedicou à obra de Cristo. Ele se dedicou tanto à obra, como também foi um homem que era então atendente de Paulo, mas também agia então como assistente de Paulo na obra missionária. E a Bíblia então, ela nos diz que este homem fez isso com tanto ardor, que acabou então por perder a sua saúde. E nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz, falando então de Epafrodito, deste homem, ele teve doente e quase morreu, porém ele se recuperou. E então o apóstolo Paulo então enviou de volta a Filipos com então a sua carta, que pedia então e encorajava o povo, a igreja, a comunidade a receber Epafrodito de forma honrosa. Então nós temos aqui um homem chamado Epafrodito, um discípulo, um homem então pouco conhecido, um homem então pouco falado, mas com certeza importante também na obra que Deus fez em Filipos através do apóstolo Paulo. Vemos então que este homem ele foi companheiro, ele foi obreiro, ele foi então missionário, ele foi então simplesmente servo. E vimos então que este homem ele se dedicou tanto ao ponto de se sacrificar completamente por aquela obra. Este homem ele se sacrificou ao ponto então de ficar doente, porque ele acabou por se esquecer de si próprio para então se dedicar à obra de Deus, à vontade de Deus, aos planos de Deus. Este homem então se dedicou tanto ao ponto então de ter ficado doente, ter ficado então entre a vida e a morte. Porém Deus, sendo então piedoso e misericordioso, ele permitiu então que este homem vivesse e continuasse então a servir. Hoje em dia nós temos apóstolos, pastores, evangelistas, missionários, pastoras, apóstolas. Nós temos homens e mulheres cheios de títulos, de cargos, de conhecimentos, cheios de poder, de autoridade. Porém, nada deles, nada disso serve para todos aqueles que não são simplesmente servos, para todos aqueles que não sabem nem o que é servir o seu próximo, o seu irmão, suprindo então a necessidade. Hoje em dia, esses homens intitulados, esses homens famosos, esses homens
bastante conhecidos. Eles querem protagonismo, eles querem glória, eles querem honra, eles querem exaltação, eles querem então estar à frente, na primeira linha. Eles vivem então debaixo de conforto. Eles vivem então uma vida recheada de carros, de mansões, aviões, helicópteros, sendo homens então soberbos que não fazem nada em prol da obra missionária de Deus. Mas tudo o que fazem é em prol do seu eu, do seu ego, fazendo não por Deus, fazendo não pela obra de Deus, fazendo não por amor, mas sim pela fama, por protagonismo. Homens que não morreriam pelo seu próximo, homens que não padeceriam pelo seu irmão, homens que são então um lixo diante de todos os homens que a Bíblia fala, que a Bíblia narra. Vamos então comparar Epafrodito a estes apóstolos modernos, a estes apóstolos de hoje em dia. Na verdade, não tem nem comparação, porque nós estamos longe da palavra e do verdadeiro cristianismo. Porque o nosso cristianismo, o nosso evangelho, é uma afronta para Deus. Ela é uma afronta para o verdadeiro evangelho, ela é uma afronta para o verdadeiro cristianismo. Voltemos então às Escrituras. Voltemos então às Escrituras. Olhemos então para estes homens bíblicos. Olhemos então ao espelho e vejamos então a podridão que nós temos sido. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós voltarmos ao evangelho genuíno. É tempo de nós voltarmos à sã doutrina, ao verdadeiro cristianismo, a nos comportar então não mais como farsas, não mais como afrontas, mas sim como homens e mulheres que querem servir a Deus, que vão se dedicar então de corpo e alma, e que se for preciso, e que se for necessário, homens e mulheres que vão morrer pelo Evangelho, que vão morrer então pela obra missionária de Deus, que vão então morrer, que vão então morrendo para a servir, morrendo então sendo servos, morrendo então sendo verdadeiros discípulos, homens e mulheres que não lutam por cargos ou títulos, mas que lutam então para expandir o reino e para produzir o reino em nossa vida, em nossas ações, em nossas obras. Homens e mulheres que querem apenas ser servos e servas, apenas servos, seguindo então a servidão. A servidão, ela tem que nos chegar. A servidão, ela tem que nos bastar. Porque a glória, ela não nos pertence. A Bíblia fala que Deus não divide a glória com ninguém. Deus, ele não divide a glória com ninguém. A glória, ela não pertence ao homem. A honra, muito menos. O protagonismo não pertence ao homem. O protagonismo é de Deus e da sua obra. Nós simplesmente servimos e vivemos então, estamos vivos para agradar e glorificar a Deus. Por isso, em nome de Jesus, voltemos ao cristianismo simples, mas puro e verdadeiro. Voltemos às Escrituras, voltemos à palavra de Deus, voltemos à servidão, voltemos ao verdadeiro cristianismo em nome de Jesus. Chega de hipocrisia, chega de religiosidade, chega de lutar por títulos, por cargos. É tempo de nós lutarmos pela obra de Deus. É tempo de nós assumirmos as nossas responsabilidades como homens e mulheres que têm buscado protagonismo, têm buscado honra, glória do homem, que têm tirado o Cristo do centro, que têm tirado então o cristianismo no centro. Hoje é o homem, é o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade no centro. Chega! É tempo de nós voltarmos às Escrituras. É tempo de nós voltarmos à palavra de Deus. Que o Espírito Santo ele possa falar ao seu coração e ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém.